Hoje em dia, quando a gente fala de programação, a primeira coisa que vem na mente é web, né? Mas nem sempre foi assim. Antes de todo esse boom, né, a nossa área ela era muito associada à integração com outros sistemas, vamos colocar dessa maneira. E um dos principais sistemas era robótica, era fazer robô, era fazer alguma coisa física, né, que servisse para tivesse alguma utilidade, precisasse de um programa ali. E bem, a área por trás disso é robótica e hoje ainda assim, acho que tirando web, né, é a que mais encanta a gente. A gente vê um robozinho, ou a gente vê algum sistemazinho de automação e pensar na programação por trás daquilo lá é um negócio que eu, ao menos, acho muito interessante. E lá no Discord, o EINZO mandou lá que tá querendo entrar para essa área. Ó. Boa noite, estou perdido aqui no server. Alguém consegue me ajudar? Estou tentando aprender robótica, mas não tenho nenhuma ideia por onde começar ou focar. Só queria uma direção e ideia por onde começar. O mano do outro server disse que um livro salva muito e era uma boa e recomendou esse server. Pô, valeu pela recomendação aí. E bora ver aqui o que o pessoal mandou. O Natan já me marcou aqui, né? Desculpa, eu não respondi. Eu vi agora essa mensagem. Inclusive, estou gravando esse vídeo pra compensar aí o nosso querido amigo. Então aqui, continuando aqui, ó, o Nameless falou que não manja muito de robótica, né? Mas quem deve saber é o pessoal de embarcados. E justamente a área de embarcados é a área que foca nisso. Sistemas embarcados, basicamente. Deixa eu pegar um diagrama. Aqui, ó, sistemas embarcados. Para resumir, eu vou ter o meu sistema, o meu microcontrolador está aqui na esquerda e ele vai receber entradas e vai dar saídas para algum sistema externo. Esse sistema externo pode ser um robô, pode ser qualquer coisa, ele pode receber isso de várias maneiras, pode ser de maneira analógica, pode ser digital, pode ser usando ADC, pode ser usando vários protocolos. E ele vai ter, então, sensores de entrada e o que a gente chama de atuadores de saída. Então ele vai tanto receber informações sobre o mundo quanto agir sobre o mundo. O meu microcontrolador, o meu sistema embarcado, e é basicamente toda uma área de estudo sobre isso, mas para resumir, é isso, eu recebo informações e eu atuo sobre o meu mundo de alguma maneira. Enfim, vai ter um grande foco em protocolos, em sistemas de tempo real, em requisitos, enfim. Bastante coisa, é um mundo em si só, e em geral, quando você quer trabalhar com robótica, tem muita relação com sistemas embarcados, que abrange também bem mais coisas. Mas aqui, ó, continuando aqui, o Wayne, né? Mano, só pra ter uma certeza de uma coisa. Embarcados é um grupo de pessoas que trabalham com robótica em linguagem C ou embarcados que trabalham no mar? Porque não sei de nada. Não, embarcados não é trabalhar no mar, é trabalhar com robótica e linguagem C, se for dessa maneira. Mas quem trabalha no mar também é embarcado. Graças a Deus, a gente não tem que embarcar. Pelo menos eu nunca tive quem trabalhou com embarcado aí em plataforma da Petrobras. Conte a sua experiência nos comentários. Aí, aqui, ó, um exemplo de sistema embarcado é o Arduino, o Nathan mandou aqui. O Arduino, o Raspberry Pi. Então, aqui, então precisa procurar o pessoal do Arduino? Também. O pessoal do Arduino, o pessoal que trabalha com Arduino vai trabalhar com esse tipo de sistema, né? E aqui, né? No geral, são placas chips para executar funções específicas. Então, por exemplo, eu estou falando de controlar uma porta, eu estou falando de fazer um controlador de uma geladeira, fazer uma plaquinha de um micro-ondas, fazer eu posso até, não sei se hoje ainda, mas uma televisão eu poderia considerar um embarcado. Tem muita questão de que, por exemplo, o celular. O celular ele é um sistema embarcado ou não? Sei, depende. Com certeza antigamente era. Hoje não sei muito se dá para considerar pela questão de restrição de potência, que hoje já é bem maior, né? Tem algumas características importantes de sistemas embarcados que de potência, de consumo, de poder de processamento que ele tem. Geralmente, sistemas embarcados têm pouco poder de processamento. Geralmente, os chips que você tem menor capacidade. Que hoje fica meio que num limbo, assim. Eu vou pegar um ARM da linha A. Isso daí, né? Já é bem potente. ARM da linha A é o que vai no teu celular. Tá? O que tá no teu celular aí. Eu tenho outras linhas do ARM, por exemplo, eu vou ter um Cortex-M da vida. O Cortex-M ele já tem um custo menor e tem um poder de processamento menor. Geralmente é utilizado, já é mais comum em sistemas embarcados. A caracterização, né, geralmente já é sempre de sistema embarcado. E aqui continuando, né, por aí.
O Natan mandou por aí. O que eu mais vejo na parte dos embarcados são pessoas comprando um Arduino, Raspberry Pi da vida para hackear alguma coisa, fazer um servidor remoto de Minecraft, que é o projetinho mais. que é um ótimo projeto para começar. Ou, por exemplo, a minha plaquinha, compro uma protoboard e faço alguma funçãozinha de eletrônico ali, faço para acender um LED, faço para tocar um som, algum LED, algum sensor, coloco no atuador, faço algum clock ali, faço algumas funções simplesinha com o sistema também. E para quem não sabe o que é uma protoboard, ela é uma placa, esse aqui, de prototipação. Então, quando eu vou fazer um circuito, ao invés, e eu quero testar esse circuito meu, ao invés de eu pegar isso e fazer direto imprimindo ele todo e fazendo ele tudo bonitinho, com aquelas plaquinhas verdes que vocês veem por aí, igual tem no celular, no controle remoto, eu vou lá e faço ele nessa placa de prototipação para ver se ele está correto ou para eu conseguir prototipar, né, para conseguir fazer as alterações de maneira rápida. E uma coisa bem importante de embarcados também, que agora vale ressaltar, é a sua conexão com eletrônica. Então, é bem comum que você tem que ter, no mínimo, noções de eletrônica, quando não ter capacidade de desenvolver um circuito simples, ou, no mínimo, ler uma especificação de um circuito e conseguir montar aquilo. Porque isso aumenta bastante a capacidade do tipo de coisa que a gente consegue fazer com um sistema embarcado. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer, sei lá, um detector aqui para minha porta para ver se ela está aberta ou fechada e ela pita em algum lugar. Eu vou ter que fazer um circuito eletrônico com um sensor para detectar se a porta está aberta ou fechada e com um atuador, com um buzzer da vida, buzzer para tocar som, para mostrar que isso tá, para avisar, né, que a porta está aberta. Como tem na tua geladeira. Na tua geladeira tem um sisteminha lá, tem algum sensorzinho em algum lugar que quando ela fica aberta depois de um certo tempo, ele vai lá e começa a tocar loucamente. E se você pesquisar, tipo no Google, ó, Arduino LED Project, você vai achar vários projetos, vários exemplos de projetos relativamente simples. Você pesquisar, tipo assim, projetos simples de Arduino. Inclusive pesquisar literalmente isso. Você vai achar muitos exemplos, mas muitos exemplos de circuitos, de circuitos e de sistemas para você fazer com o Arduino para você começar, para você ir se familiarizando com o Arduino, para você ir se familiarizando com a parte eletrônica também. E isso tudo é aos poucos, tá? Ninguém nasce sabendo. Não vão querer pegar e fazer o puta de um circuito de eletrônica, um puta de um controle remoto aí do zero que vamos aos poucos, vamos aprendendo a fazer, a acender um LED e queimar alguns LEDs no caminho, vamos aprender a ler de um sensor ultrassom e acho que sensor é mais difícil de queimar, mas dá para queimar também. E dá para fazer outras coisas também que não tem nada a ver com o mundo externo, como um mini servidor remoto de Minecraft, que é muito legal. Ou o que eu faço aqui, eu tenho uma RASP e eu deixo o comando rodando, mas no momento a RASP não está funcionando. Eu não, porque eu não sei, tá desligada a luzinha aqui, eu não sei porque faz tempo que eu não checo. É, mas dá pra fazer muita coisa, tá? Muita coisa. Só de computação também. Mas daí a gente fica mais na restrição de, tem um baixo poder de processamento, tem um baixo poder de computação, e não tanto em atuar com o sistema externo, que é a área que sistemas embarcados mais foca. Tá? Aí eu estaria, sei lá, num nicho, num ramo, não sei como dizer. Aqui na Terra, até mesmo fazer um IRL box para streamar nas ruas. Caramba, isso aí seria um projeto interessante. Aqui, Armando, vou ser sincero contigo. Flipper Zero, conhece? Não entendi nem metade do que você disse, porém estou surpreso. Se quiser falar sobre, eu escuto. Não conhece? Sobre o Flipper Zero, né? Infelizmente não conhece, mas conversa contigo foi boa. Agora tem uma ideia de fazer. Mas falando sobre isso de mini servidor e Flipper Zero, o que é isso? Pode digitar Bib, irmão. Esse cara aqui, às vezes eu vejo o pessoal comprando umas placas específicas para ver. Galera, isso daqui a Anvisa não gosta, tá? Eu não recomendo que ninguém compre esse instrumento, porque ele não é legalizado. Ele não serve para fazer coisas boas. É, mas são coisas que pessoas más fazem também de projeto. As pessoas têm a pachorra de pegar um microcontrolador e fazer um negócio desse para ficar vendo questão de frequência, hackeando umas coisas aí, sabe? E é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo, é inaceitável. Uh,
Mas sabe que isso existe e que ninguém deve comprar ou tentar fabricar nada que seja malífico, né? A não ser por, sei lá, propósitos educacionais no máximo, eu acho. Mas acho que até assim é complicado, tá? Então galera, Flipper Zero aqui não, tá? Não tem ideia aqui, ó. Parece um ninguém, pois é, né? Parece um, sei lá, Tamagotchi. É, mas essa parte do portão carro, cacete, futurista. Mas dá pra fazer uma milha de coisas com essas pecinhas aí. Se tiver placa certa. Eu não tô falando porra nenhuma, tá? Eu vou cortar essa parte. Pô, mas é muito difícil, né? Porque assim como fazer qualquer um roubaria um carro. Galera, estamos indo muito pro lugar ilícito aqui, sabe? Estamos indo muito pro ilícito. A gente tem isso para fazer, por exemplo, prova de conceito de segurança. Tipo, tem grupo de pesquisador lá nos Estados Unidos que eles falam assim: eu consegui invadir um Tesla a tantos quilômetros por hora. É prova de segurança, né? Que o pessoal faz para empresa, depois faz reporte. Tem alguns casos de avião também. Eu acho que o cara era um professor ou alguma coisa assim. Eu vi essa história. Que ele pegava voo toda semana para ir para a universidade, daí ele conectou o notebook dele no USB do avião. Daí ele falou: deixa eu ver, né? O que eu consigo fazer. Aí no. Pra resumir, ele falou: eu consigo entrar no sistema de mídia. Tentando mais um pouco ali. Ele viu, pô, olha aqui, eu consigo controlar os flaps do avião. Então, o flap é a asa do avião. E então, o pessoal da área de segurança, eles costumam ter essa mania ruim de ficar tentando invadir sistema e mostrar para as empresas que elas fizeram um trabalho ruim de segurança. Tem essa mania ruim, sabe? É complicado. E e às vezes são banidos, tomam punição, às vezes são presos, né? Mas paciência. Eu não sou dessa. Aqui o Nimbus é que o Rasp é bem mais poderoso, já vai sendo usado bastante ESP e Arduino para o pessoal aprender. O Arduino ele é bem didático, ele é bem tranquilo de você mexer, mas o poder computacional dele é bem menor. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só focado em microcontroladores e mostrar um pouco as diferenças, por que o pessoal não usa tanto Arduino e vai mais para uma ESP ou STM32 ou até uma RASP, que daí tá mais próximo de um computador até. E que acho que mais de embarcados aqui é o Digimaloc GM. Não pode importar mais um desse no Brasil, como o Nathan disse, né, Flipper, e eu disse também, Anvisa não gosta, não pode ter no Brasil, se você tiver, fique avisado. E o Nathan mandou aqui um vídeo do Rato Borrachudo, ó. O Rato Borrachudo fez o próprio RL Box dele com o Orange Pi. Cara, que massa! Não sabia. Mas aqui, ó, pra mostrar pra vocês, isso daqui é o Orange Pi, a plaquinha, e eu chuto que ele deve ter conectado uma câmera. Você compra uma câmerazinha para esse Pi aqui, taca isso, você instala um sistema lá, você consegue instalar um Linux da vida, enfim. Não, acho que ele nem precisa comprar câmera, né? Tem um celular, porra, eu, imbecil. É só... não sei, enfim. Vejam lá o vídeo, ó, tem um sisteminha aqui dele. É bem legal. Eu, por exemplo, eu tava querendo fazer um NAS com o meu aqui, mas eu acabei não continuando porque eu não tenho HD ainda. Mas dá pra fazer NAS, Network Attached Store, e bastante coisa. Servidor também para você ver, como que é o nome? Para você guardar os seus vídeos aí que você arranja de maneira legal. Também dá pra fazer. Mas eu vou muito, mano, ajudou muito. Obrigado novamente, Sean Louco, por ver isso depois. De nada, mano. O único problema do Raspberry Pi, da vida é a disponibilidade de drivers. Tem drivers sim pra ele, mas lembra de algumas coisas não funcionavam tão bem quanto o Raspberry de mesmo desempenho. Orange Pi é uma concorrente da Raspberry Pi, se não me engano. É alguma coisa assim. Ou é da... sei lá. Mas parecido. Mas é porque é tipo um terço ou um quarto do preço de um Raspberry equivalente. Tá. É uma espécie de uma concorrente. Orange Pi é uma linguagem de equipamento. É que de cabeça só lembro de você e o Gêmeo comentando que trampam com embarcados. Pois é, embarcados é meio difícil de achar. Galera que trabalha. E aqui, ó, sobre o Rato Barrochudo, né? Ele comprou um de 16 GB, ele usa para codificar o vídeo na rua em 1080p e manda para cloud, que passa para o PC dele e envia para Twitch. Tô até cogitando em criar um SaaS assim. Cara, esse daqui é... Nathan, manda mensagem aí. Pô, é uma boa ideia. Uma boa ideia mesmo. Aqui, ó, o GM, eu agradeço a marcação. Então, eu não manjo muito de robótica, mas na minha faculdade eu lembro que existem vários levels do Arduino até SLP. E tudo que eu tô falando aqui também não é de experiência marcada da faculdade. Tá? O que eu posso recomendar é começar com Arduino e usar um braço robótico para você começar a aprender sobre como funciona o basicão. Existem vários kits, só não sei como é o preço aí o preço no Brasil. Aí depois tem o ROS,
você consegue rodar em Raspberry ou até mesmo fazer umas simulações em PC Linux. O maior problema da robótica é que é uma área muito multidisciplinar. É verdade, acho que durante o vídeo vocês devem ter visto, que eu falei, pô, de eletrônica, computação, você lê essa questão de sensores e atuadores também. Tem a área de controle também, aqui ó, é uma área que engloba aqui ó, teoria de controle, visão computacional, fusão de sensor, eletrônica, mecânica, um monte de outros. E tipo assim, é tudo muito dependente do projeto que você está sabendo, sabe? Ah, você precisa saber de visão computacional? Bem, você está fazendo um projeto com imagem, você provavelmente tem que saber. Você está fazendo uma área que precisa precisa de controle, basicamente. Você precisa atuar sobre o negócio de uma maneira que seja confiável, de uma maneira que, sei lá, você faça um PID e tunar aquele PID, controle proporcional, integral, derivativo, de maneira boa. Às vezes você precisa, às vezes não. Então é uma área que depende muito do projeto e é muito multidisciplinar e é foda, sabe? É foda. Dá dor de cabeça pra caralho, galera. Vocês não têm noção o tanto de bug que dá nisso daqui. Tipo assim, tudo isso que eu falei não é como se fosse bonitinho, como se desse certo, sabe? Tá muito errado. Tá muito errado. E para resolver qualquer problema de eletrônico, qualquer problema mecânico, não é legal. Não é legal. Aí que você também pode usar aqueles carrinhos de Arduino programados, fazer um segue linha também interessante. Então tem bastante projeto, assim, fazer o carrinho que segue uma linha, né? Tipo, é simples. Tenta fazer. E daí depois você conta se é simples ou não. E que em relação a livros, eu sinceramente não sei. Seria interessante perguntar para o GPT. Livros eu também não sei, eu não estudei muito por livros essa área. E aqui o Digi maluco, né? Eu diria que um ESP é tão simples quanto o Arduino. Tem plugins para você programar ESP usando IDE e Arduino, funções super simplificadas para eles. Essa área geralmente a gente usa IDE, tá? Para programar é mais fácil. Às vezes é proprietária também, tá? Porque debugar nisso, tipo, você tá. Como que eu debugo um sinal eletrônico? Desculpa, um sinal elétrico. Às vezes você precisa de um osciloscópio também. Não é legal. Não é legal quando você chega na parte, eu tenho que debugar meu sistema aqui, aconteceu um mistério da fé. Não é legal. A única diferença é que você pegar um projeto pronto de Arduino e quiser ligar os pinos um a um, vai ter que adaptar. Mas, sinceramente, você está literalmente pegando um vídeo ensinando a montar um projeto onde você não toca uma linha de código e não faz você mesmo esquemático. Lembrei a palavra. Eu não sei se eu tinha falado, mas esquemático é o desenho do circuito e, enfim, como você monta o circuito na protoboard ou no que você for usar para montar o seu circuito. Para mim, isso não é o equivalente no ramo de embarcados de pegar o código da net, copiar, usar sem entender. Eu diria, por isso que eu falei de aos poucos, né? Tipo assim, tentar começar a entender o básico de primeiro um Hello World, um Arduino da vida, começar com um controlador simples, que é um Arduino, ou uma ESP também, que é bem simples. Tentar acender um LED, que é como se fosse o Hello World de eletrônica, tentar e começar aprendendo como eu faço para ler um esquemático da vida e ir avançando aos poucos, sem pressa, porque é uma área muito multidisciplinar, é uma área que você está começando, não é fácil, tá? Não é fácil. E assim, muito obrigado, Digimaluco, GM, Nameless, Natan, todo mundo aí. O Ei também, espero que a gente tenha ajudado a esclarecer esse caminho. E conta a experiência de vocês aí nos comentários, por favor, de quem trabalhou com embarcados ou quem já fez a faculdade, projetinho que vocês fizeram, as dores de cabeça que vocês tiveram, porque eu imagino que não tenha sido poucas. E valeu, tchau, obrigado.